Vamos começar por uma pergunta fácil, tá? Tá bom. O que é teatro? Várias coisas, né? Eu tá no palco e eu conseguir ser o que às vezes eu não consigo, é eu experimentar coisas novas. É tipo o meu espaço de fugir das coisas tipo, que estão acontecendo. Por exemplo, deixa eu ver, minha vida rotineira tipo de escola, né? Pra mim é compromisso e amor. E quando que você entrou no teatro? Eu entrei no 7º ano. 4º ano. Eu entrei no 6º ano. Você lembra por que você entrou? Porque eu era bem tímida, eu não conseguia falar com as pessoas, tipo, não que eu não falava com as pessoas em volta, mas tipo, eu tinha dificuldade de falar em público. E aí eu pensei, essas duas outras amigas falaram, vou entrar no teatro, vamos entrar também. Sempre quis fazer teatro, só que eu nunca, tipo, tive muito acesso, assim, onde eu estudei nunca teve, eu também nunca procurei muito. Mas quando eu descobri que tinha aqui teatro, eu falei, vou experimentar. Eu entrei porque, assim, no 5º ano, eu lembro que a gente fez uma peça com a Maria Ângela, e aí eu fiquei super apaixonado, assim. O teatro é maravilhoso, eu acredito nele porque eu vejo transformação. Primeira coisa, a pessoa se transforma, a pessoa se conhece, ela se transforma. E essa transformação é para o bem, não é para o mal. O teatro é muito importante, porque ele faz a pessoa não somente se conhecer a si próprio, mas tomar conta de si, ser mais seguro de si, saber falar em público, saber lidar com situações, problemas. Controlar um pouco mais minha ansiedade, assim, no sentido, tipo, eu sempre fui muito nervosa, assim, tipo, em falar em público, e com o teatro eu acho que isso me ajudou muito. Por exemplo, hoje em dia eu sou representante de sala, e geralmente eu ficava tipo, meu Deus, tem que falar na frente de todo mundo vai rir. E ser criativo. Eu comecei a aprender a pensar de outro jeito, tipo, antes eu pensava, tipo, tudo, tem que ser desse jeito, e tipo, o teatro que abriu muito minha mente, tipo, pra pensar em outras coisas. Mexe com o sentimento, mexe com as emoções, e isso é muito importante a gente saber lidar também. O teatro, ele provoca muitas reflexões, assim, quando você faz o seu personagem e você, assim, você tá incorporando algo, você tá sentindo algo, sabe? Você vai pegar todos os defeitos dele e vai, tipo, puxar pra você também. Então, isso faz você pensar como você se comporta, assim, pensar, virar um olhar crítico pra você mesmo, assim. E pros outros também, assim. Então, saber lidar com todos os tipos de pessoas e todas as situações que possam aparecer. E o teatro tem essa mágica de te ensinar essas coisas que para o seu futuro e o futuro daqui para frente, uma pessoa que souber falar muito bem, claro, sem medo, com convicção, e enfrentar público e saber organizar os seus trabalhos e resolver suas situações, problemas e saber lidar com tudo isso, ela está bem. No futuro ela vai ser um líder. O incrível da arte é assim, ela nos prepara para o futuro. Então ele chega aqui, ele vai desenvolver várias habilidades e vai perceber que ele pode ser o que ele quiser a partir do desenvolvimento. Então ele vai, nossa, eu vou falar em público, eu vou ser advogado, eu vou ser um arquiteto, Então, como é que ele vai se organizar, né, para desenvolver aquela habilidade? Porque aqui ele pode desenvolver tudo. Porque ele vai construir o cenário, ele vai pensar no figurino, ele vai estudar a época daquele figurino, ele vai pensar no folder virtual, ele vai... Então, não é só a criatividade, né? E isso é bastante importante. O GTA era onde ela colocava essa parte de produção para funcionar, para os alunos aprenderem a parte de produção, que o teatro, ok, é lindo, a gente receber palma, receber a florzinha no final do espetáculo, mas que tem muito trabalho atrás disso, né? E eu acho que é uma forma de preparar os adolescentes para o mercado de trabalho também. A maioria dos teatros de escola
eles não desenvolvem essa parte da produção. E geralmente, em muitas escolas, essa parte ela é feita por profissionais ou pelo próprio professor. E aqui dentro, né, do GTA, quem faz isso são os alunos. Tem geralmente 8 ou 9 produções por peça, que é a produção, figurino, maquiagem, cenário, divulgação, parte gráfica, folder virtual e objeto de cena. E aí o que acontece a partir disso? Os alunos eles chegam no primeiro ano e às vezes a Marlene pergunta qual produção eles querem, às vezes ela coloca na produção, mas ele fica responsável pelaquela produção. Então tem um coordenador em cada produção, que geralmente é alguém que já participou dessa produção nos anos anteriores, que já aprendeu, e entra essa pessoa nova. E o que eu acho mais legal dessa produção, desse processo de produção, é que quando você sai do GTA, você tem que sair passando todos os seus conhecimentos para quem ficou. A autonomia desse trabalho faz com que eles amadureçam muito, eles entendam a responsabilidade que eles têm em cada item que eles estão trabalhando. Então a responsabilidade não é minha, eu sou aquela facilitadora, eu sou a facilitadora da situação e estou ali colocando o que eu acredito, o que eu sei, né, o meu aprendizado do dia a dia, mas eles trabalham, eles trazem as ideias. A produção ela te dá a humildade que precisa, sabe? Você valoriza o trabalho. E agora a gente pode falar um pouco sobre o trabalho do objeto de cena? Pode. Qual que é a função do objeto de cena? O objeto de cena ele tem que assim, garantir todos os objetos que vão ser usados na peça. Ele tem que fazer a manutenção dos objetos, tem que arrumar um lugar para guardar ele direitinho, deixar sempre bem posicionado antes de começar a peça, para os atores saberem onde é que está cada coisa. Bom, a produção é basicamente, tipo, a gente vai ter que achar os objetos característicos do seu personagem, tipo, mas não é só achar os objetos do personagem, tipo, você vai ter que... Porque pelo objeto você consegue dar uma outra visão pra pessoa, entendeu? O objeto de cena faz tudo que um personagem precisa de adereço, tipo, de acessório, pra incrementar o personagem. Um objeto, ele traz muita coisa, assim. Acho que não é só o simples objeto, mas ele fala por si. Então... E depende também muito do ator, assim, sabe? Um ator ele pode pegar um objeto e transformar ele em uma coisa totalmente diferente. Passar o que é o seu personagem para aquele objeto. Fazer aquele objeto uma coisa viva, assim. É parte da atuação, ele faz... É uma grande diferença, assim, na hora. Está entre o cenário e o figurino. Tanto que muitas vezes eu peço para os dois trabalharem juntos. Porque claro que eu divido para não sobrecarregar nenhuma produção. Mas tem muita coisa. Essa peça aqui, o Mambembe de 2019, tem muita coisa que o objeto de cena está trabalhando junto com o cenário, porque é muito próximo as duas linguagens ali. E o figurino também, né? Mesmo porque a gente tem que conversar, né? Todo mundo tem que conversar ali para que o figurino fale com o objeto de cena, que fale com o cenário, que tem uma linguagem ali que a plateia vai perceber. E é o que eu realmente acho que eu me encaixei melhor, tipo, analisando todos os que tem, todas as produções, eu acho que os objetos de cena, o montar as malas, por exemplo, que a gente fez, que é colagem, que eu adoro fazer.
objeto de cena que eu acho que teve uma grande importância na peça foi a caixa de Pandora no Nakoi. A senhora pode falar um pouco sobre isso? Nakoi era sobre tudo o que a gente está vivendo no mundo de hoje, tudo que o ser humano está passando, as coisas ruins que a gente vem sentindo na pele. Só que a gente costurou isso com as histórias em quadrinhos de Neil Gaiman. E a ideia veio dela ou veio do grupo? Veio do grupo. Veio do grupo. E foi trazido, acho que pelos alunos e... A gente escreveu a peça, né, o Pacheco, Felipe Pacheco, né, nosso amigo aí do GTA. Ele fez o roteiro ali, daí a gente deu umas mudadas, fizemos umas modificações. Vamos começando a escreveram um pouquinho, pegaram de atualidade, começaram a mesclar com a ficção dos quadrinhos. Eu lembro muito de fazer com a Fê Kunassi, a gente fez o início da peça, que era a origem do mundo, e a gente fez aquilo de uma forma super lúdica e tal, era tudo escuro e tinha umas luzes que a gente ia fazendo surgir o mundo dia após dia e tudo mais, para surgirem esses deuses que são o medo, a justiça, esses deuses lá em cima que fazem, que dirigem esse mundo. E cada um desses deuses, eles tinham uma influência sobre o homem. E como o homem estava lidando com essa liberdade daquele Deus, que o poder, né? Como o homem lida com o poder, como o homem lida com o amor, como o homem lida com o desejo, como o homem lida com o destino. E a gente percebe que algumas coisas, como a injustiça, vem acontecendo em maior número nesse mundo que a gente vive, né? Nas notícias que a gente escuta, às vezes na tristeza do rosto das pessoas. Espetáculo ele tinha que terminar com todas aquelas emoções que a gente ficou levantando o espetáculo inteiro, né? E tá bom, levantei um monte de coisa, e o que eu faço com tudo isso agora? Como é que eu fecho? Tem fechamento? Não tem fechamento, né? E aí a gente foi estudar como é que a gente poderia terminar isso, costurar isso, e aí eu lendo uma coisa e outra, eu lembrei da Caixa de Pandora. Eu falei, gente, e aí eu fui atrás disso, fui estudar essa Caixa de Pandora, o que era. Falar, a Caixa de Pandora, sai de tudo, sai coisa boa, sai coisa ruim. O que o homem procura dentro dessa Caixa de Pandora? A Caixa de Pandora entrava em cena e dessa caixa saíam duas criaturas que já tinham aberto o nosso espetáculo, saíam de dentro dessa caixa e traziam de volta esses sentimentos e também trazia a esperança. Para tocar as pessoas, falar, olha pessoal, qual é o caminho que a gente tem que seguir, né? E como termina com isso? Termina com a esperança, que aquilo caminhe para um lugar melhor. E era essa a nossa missão naquele momento. Talvez eu seja espaço vestido de alma. Talvez eu seja sonho sobre a noite que me desce. Talvez eu seja um pouco de cada beijo, de cada desejo e de cada delírio. Talvez eu seja apenas e para sempre passageira. Eu sou um enigma. O sonho.